Olá, eu sou Carolina Gomes e hoje vamos falar no quadro A Arte de Habitar sobre o banheiro aqui do estúdio Atos. Gente, só lembrando que é um estúdio de 18 metros quadrados, então o banheiro é uma parte bem pequena, assim como o espaço completo. Mas antes de começar, quero pedir para você não esquecer de ativar o sininho, se inscrever no canal, não esquece de comentar aqui o que você achou do vídeo e dar aquela curtida, porque pra gente faz toda a diferença. Bora lá! Gente, então vamos partir do ponto que foi o inicial aqui nesse projeto, que foi o layout do espaço. A construtora, ela entregou todos os pavimentos, todas as unidades, inclusive o banheiro, seguindo as normas de acessibilidade da ABNT. Para quem não conhece, são normas nacionais que dizem exatamente medidas, dimensões, largura, enfim, tudo para acessibilidade de cadeirantes aos espaços, tá? Inclusive no banheiro. Sendo assim, algumas medidas diferenciavam do costume para banheiros em áreas residenciais. Então, por exemplo, a porta, nesse caso, ela tem 90 centímetros, normalmente utilizamos 60 a 70 centímetros, porque a gente não tem tanto interesse assim de perder esse espaço na entrada do banheiro. Então, já começamos pela porta. Aqui, o contrapiso, ele foi entregue todo reto, dessa forma o cadeirante consegue entrar, utilizar qualquer parte do banheiro, sem desníveis e etc. E também a ducha, ela foi feita de forma completamente diferente para ajudar na acessibilidade. A porta, antigamente, ela era localizada, deste lado e uma cuba de canto deste outro lado. Então, assim que assumimos o projeto, era interesse do proprietário que esse estúdio, inclusive o banheiro, que faz parte, fossem destinados a aluguel, ou seja, pode ser um aluguel um pouco mais longo, mas não moradia, tá? Mas o foco é realmente aluguel de curto prazo. A gente fez algumas alterações. A gente fez a diferença de piso, aqui na parte da ducha, que é muito interessante para evitar que inunde o banheiro inteiro, mas nós não mudamos a posição inicial do chuveiro e nem a posição inicial do vaso sanitário. De resto, nós alteramos. Fizemos essa bancada dessa forma para ganhar mais espaço e não projetamos com gabinete inferior, porque a ideia é que o banheiro fosse utilizado como banheiro de hotel. Então você tem alguma área de bancada, algumas prateleiras, onde você coloca seus itens pessoais e etc. O acabamento dessa bancada foi feito em granito preto e Itaúnas escovado, tá? Para quem não sabe, quando você tem esse tipo de acabamento, é indicado aplicar impermeabilização, porque diferentemente do acabamento polido, ele não tem aquela camada que acaba impedindo, infiltrações, manchas e etc. Então, toda vez que a gente indica esse acabamento, a gente sugere para o cliente que ele faça uma impermeabilização. E ao contrário do que algumas pessoas acham, esse acabamento ele não é neutro, tá? Ele é preto, todo preto, então a gente acha que ele destaca bastante, chama muita atenção. Ah, mas por que no final das contas vocês escolheram esse acabamento? Porque a cor e o granito são os mesmos que foram entregues na cozinha pela construtora, Então, achamos importante manter as mesmas pedras no espaço todo, principalmente porque é um espaço pequeno. Então, dessa forma, nós fizemos o frontão bem baixinho, com 2 centímetros de altura, apenas para dar o acabamento mesmo. De resto, tanto no piso quanto nas paredes, nós utilizamos o mesmo porcelanato do restante do estúdio, justamente para dar a impressão de amplitude, tá? Dica para você que tem um espaço pequeno e quer dar amplitude. Utilize os mesmos acabamentos, tanto no piso, parede, marcenaria, que isso vai dar visualmente a impressão do ambiente ser maior. Gente, quando esse banheiro foi entregue pela construtora, nós também recebemos o manual do proprietário, que normalmente todos recebem. E no manual constava que a gente não podia fazer nenhuma alteração nessa parede, então a gente não podia abrir nichos e etc. E bem aqui constava um pilar, ou seja, toda a nossa parte
possível para fazer um nicho tinha na própria alvenaria, né, desculpa, ela tinha sido completamente eliminada. Então qual foi a nossa solução? A gente resolveu fazer um nicho vertical no qual a gente ganha na altura e é possível colocar shampoos maiores e etc. A gente perde na largura, mas a gente ganha na altura. E lembrando que é um banheiro não para uso diário, né? E sim para aluguel. Então a ideia é que não tenham tantos produtos assim e já serve super bem nesse espaço pequeno para que as pessoas, o cliente, enfim, consigam colocar os itens pessoais na hora de tomar banho. Gente, outra coisa também importante, aqui na entrada, que antes não era entrada, né, tinha aqui uma cuba de canto, tinha um ralo da parte seca posicionada. E como agora é entrada, a gente achou super importante não anular esse ralo, né, porque é legal ter um ralo na parte seca para lavar o banheiro, enfim. A gente resolveu manter. Só que um banheiro logo na entrada, né, ele acaba sendo muito feio. Então qual foi a nossa solução? A gente utilizou o ralo oculto. Para quem não sabe, é necessário quebrar um pouquinho mais o contrapiso, porque toda a caixa, né, a estrutura do ralo, ela acaba indo um pouco mais para baixo. E ela tem um suporte, que a gente faz um recorte do mesmo porcelanato, você coloca por cima e ele parece que não existe, né? Quando na verdade o escoamento ele é feito toda pela borda. Aproveitando, né, essa vibe do espaço pequeno, que a gente tinha muitas soluções para colocar em uma metragem curta, a gente achou muito importante colocar um toalheiro térmico. Esse daqui é um dos mais simples, ele é manual, você precisa colocar ele na tomada, deixar ligado, ele não tem timer, ele não tem controle de temperatura, mas serve super bem, porque aqui nesse banheiro não tem janela. Então, se você não tem janela no seu banheiro, é muito importante você investir em um toalheiro térmico, porque senão a toalha molhada fica com aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? Que não secou. Então, com esse equipamento, a gente consegue resolver esse problema. E aqui na área da cuba, nós utilizamos esse espelho orgânico e no fundo a textura mica, a mesma utilizada no alinhamento, né, da mesma parede do estúdio completo para trazer aquela ideia de amplitude utilizando os mesmos acabamentos. E só lembrando que são nesses detalhes quase que imperceptíveis que moram os cuidados que otimizam a sua vida e o seu espaço.